Bom, vamos lá. Hoje a gente vai colocar uma das maiores obras da literatura no divã, Hamlet, de Shakespeare. Mas olha, a ideia não é olhar para ela só como uma peça de teatro, sabe? É mais como um quebra-cabeça filosófico, bem profundo, sobre uma condição que, nossa, acho que todo mundo conhece muito bem, a tal da paralisia pela análise. E para começar, já deixo uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Procrastinar pode ser um ato filosófico? É que o problema do Hamlet, que tem mais de 400 anos, ecoa demais na nossa experiência moderna de adiar as coisas, de hesitar. Será que por trás dessa nossa inércia tem algo mais profundo do que, sei lá, simples preguiça? O centro de tudo está aqui, no que a gente pode chamar de a paralisia de Hamlet. O grande mistério da tragédia não é exatamente a vingança em si, mas essa procrastinação deliberada, quase torturante dele. É a história de um homem que pensa tanto, mas tanto, que ele se perde nos próprios pensamentos a ponto de não conseguir mais agir. Vamos só recapitular o cenário bem rapidinho. O pai do Hamlet, o rei, morreu. A mãe dele, a Gertrudes, casou assim, rapidinho, com o tio, o Cláudio, que agora está com a coroa na cabeça. E é nesse clima super pesado, de luto e desconfiança, que o fantasma do pai aparece e dá uma ordem direta: vingue o meu assassinato. A tarefa parece clara, né? Mas o que o Hamlet faz? Ele passa a maior parte do tempo ponderando, questionando, duvidando, ele até encena uma peça. Mas pegar a espada, nada. Por quê? É essa pergunta que a gente vai investigar a fundo. E para nos ajudar a diagnosticar essa canção do Hamlet, a gente convocou 3 testemunhas especialistas do mundo da filosofia. Vamos colocar o Hamlet no divã com Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. E olha, cada um deles oferece um diagnóstico completamente diferente e fascinante. Vamos começar com Schopenhauer, o grande pessimista da filosofia. Para ele, a inação do Hamlet não tem nada a ver com fraqueza ou covardia. Pelo contrário, é um sinal de uma sabedoria terrível. Ele enxerga que o mundo é movido por uma força cega, insaciável, que Schopenhauer chama de vontade. Um desejo cósmico que só gera um ciclo infinito de sofrimento. E nesse contexto, vingança é um ato completamente inútil, sem sentido nenhum. É como se o próprio Schopenhauer dissesse o seguinte: a hesitação do Hamlet é o momento em que ele entende a regra do jogo cósmico. Matar o tio não vai consertar nada, só vai continuar o ciclo de dor dessa tal de vontade. Ele vê o quadro completo, o quadro mais sombrio, e essa visão o paralisa, fazendo com que ele negue essa vontade de viver e de agir. É quase uma rebeldia silenciosa contra a própria natureza da existência. Agora, a perspectiva do Nietzsche vira o argumento do Schopenhauer de cabeça para baixo. Ele diria algo como: não, Schopenhauer, o Hamlet não é um pessimista que nega a vida, ele é um homem dionisíaco. O que isso quer dizer? Bom, para Nietzsche, o homem dionisíaco é aquele que encara a verdade nua e crua da existência, o caos, o sofrimento, a falta de sentido, e em vez de negar isso, ele sente uma náusea profunda. O Hamlet viu a verdade terrível por trás das aparências da corte e ficou literalmente enojado. Nietzsche argumenta que a ação humana depende de uma certa dose de ilusão. A gente precisa acreditar nas nossas próprias ficções, nos papéis que a gente desempenha. Só que o Hamlet, ele rasgou esse véu. Ele viu toda a podridão e a falsidade por baixo da superfície, e por causa disso, ele não consegue mais participar do que ele vê como um teatro ridículo. O excesso de verdade o envenenou para a ação. Ele simplesmente sabe demais para poder agir de forma simples e direta. E aí chega o Sartre, o existencialista, e muda o foco completamente. Para ele, o problema não está no mundo ou na verdade, está dentro do próprio Hamlet. A causa da paralisia dele é a má-fé, que é basicamente um tipo de auto-engano que a gente usa para fugir da responsabilidade assustadora que é a nossa liberdade. É quando a gente finge que não tem escolha, bota a culpa nas circunstâncias, na nossa natureza, só para não ter que arcar com o peso das nossas ações. E essa visão é genial. O Hamlet está ativamente escolhendo não agir. Cada desculpa que ele inventa, tipo esperar o tio não estar rezando para matá-lo, é uma tentativa de evitar a angústia de se definir. Porque pense bem, se ele matar o Cláudio, ele se torna, por seu próprio ato, um assassino. E é desse peso da responsabilidade de criar a própria identidade que ele está fugindo. Ele prefere ser aquele que pensa em se vingar do que aquele que se vingou. Certo. Então agora vamos para o clímax da nossa análise. Vamos imaginar nossos 3 filósofos se encontrando no cenário mais icônico da peça, o cemitério de Elsinore. É aqui, de cara com a mortalidade nua e crua, que as ideias deles vão bater de frente. E o que dispara esse debate é o crânio de Yorick, o antigo bobo da corte. Quando o Hamlet segura esse crânio,
Ele está segurando um símbolo muito poderoso da mortalidade, do tempo e do significado, ou da falta de significado. A pergunta que fica para os nossos filósofos é: que lição eles tiram desse objeto? E aqui o debate esquenta de verdade. Vamos com calma. Primeiro, o Schopenhauer. Ele olha para o crânio e vê a prova final de que a individualidade é uma farsa. Para ele, todo mundo, de Alexandre o Grande ao bobo da corte, vira pó. A vontade cega continua, mas o indivíduo some. Tudo acaba em nada. Os outros, claro, não se convencem. Nietzsche acusa ele de transformar a tragédia num bocejo niilista, enquanto Sartre diz que esse pessimismo é só uma desculpa determinista para tirar a responsabilidade do Hamlet. Depois vem o Nietzsche. Para ele, o crânio representa o horror dionisíaco, a náusea de quem sabe demais e por isso fica paralisado. É a visão da verdade terrível que destrói a vontade de agir. Mas, de novo, chovem críticas. Schopenhauer acha que a solução do Nietzsche, a arte como redenção, é só um anestésico temporário. E o Sartre? Ele ataca a ideia do Nietzsche como uma má-fé poética, um jeito romântico de justificar a inação. Por fim, Sartre. Ele olha para o crânio e vê um espelho da liberdade, um lembrete de que somos um vazio a ser preenchido pelos nossos atos. O Hamlet teme o peso de se tornar um assassino por escolha própria, mas Schopenhauer chama essa liberdade de ilusão, afinal, estamos todos presos à vontade. E Nietzsche critica Sartre por ser racional demais, por ignorar as forças do instinto e do mito que realmente movem um herói trágico. Apesar desse debate todo, dessa troca de farpas, o fascinante é que, sem nem perceber, nossos três pensadores caminham para uma conclusão unificada e muito poderosa sobre o verdadeiro significado de Hamlet. E aqui está o veredito final. A tragédia de Hamlet, no fundo, não é sobre um príncipe que demora para vingar o pai. É sobre algo muito maior. É o nascimento da mente humana moderna. É o retrato da consciência se tornando autoconsciente, com todo o peso que isso traz junto. Vamos ver como isso se constrói. Cada filósofo deu pra gente uma peça desse quebra-cabeça da consciência moderna. Com o Schopenhauer, a gente tem a percepção da futilidade da vontade cega que nos move. Com o Nietzsche, o peso esmagador de uma verdade sem o conforto das ilusões. E com o Sartre, a angústia, quase uma vertigem, de uma liberdade sem desculpas. Juntando tudo isso, o que a gente tem é um retrato do exato momento em que o ser humano deixa de ser uma criatura que só reage por instinto e se torna um ser que questiona absolutamente tudo: seu propósito, o significado das suas ações, a própria estrutura da realidade. Hamlet é o primeiro de nós, sobrecarregado e definido por essa autoconsciência. E no final, depois de toda a carnificina que a sua hesitação, mesmo que indiretamente, causou, as últimas palavras de Hamlet são: o resto é silêncio. É como se ele dissesse que, depois de todo pensamento, toda filosofia, toda angústia, a experiência final da existência vai além de qualquer explicação. O debate filosófico ali se encerra. E isso nos traz de volta ao começo, mas com uma nova profundidade. Se no fim de tudo há apenas o silêncio, então o que realmente nos define é o que fazemos no meio do caminho. Então, a pergunta final que fica é: o que as nossas próprias ações, e talvez mais importante, as nossas inações, estão dizendo sobre quem estamos escolhendo ser?